Sangue escorre pelo joelho. O tornozelo late como se fosse explodir. E ainda assim o garoto de 17 anos levanta. De novo. Pela 12ª vez naqueles primeiros 20 minutos. Os zagueiros franceses trocam olhares. Sorriem. Porque o plano está funcionando. Se ele tocar na bola, toca nele antes. E estão tocando. Com força, com raiva, com tudo. Só que tem um problema. Ele continua em pé. Repara nisso. Cada vez que Pelé cai naquele gramado gelado da Suécia, em junho de 1958, algo muda. Não no corpo. O corpo está destroçado, marcas roxas se formando, respiração cortada pela dor. A mudança é nos olhos, naquele brilho que vai deixando de ser medo e virando outra coisa. Algo que os franceses ainda não reconhecem, mas que vão aprender a respeitar nos próximos 60 minutos. Guarda essa imagem. Um moleque de favela, magro demais, jovem demais, assustado demais, decidindo, bem ali, no meio da guerra, que violência não se responde com violência. Que pancada não se responde com pancada? Talento responde, beleza responde. 24 horas antes, a delegação brasileira quase o deixa no banco. Ele não aguenta, dizem os cartolas. É semifinal de Copa do Mundo, não pelada de várzea. E tem razão para duvidar. O Brasil nunca venceu uma Copa. Nunca. Sempre volta de cabeça baixa. Sempre quebra no último jogo. E agora querem colocar a esperança de um país inteiro nas costas de um adolescente que mal fez a barba? Mas o técnico Vicente Feola viu algo nos treinos. Não era só habilidade. Habilidade tinha aos montes na seleção. Garrincha driblava 5. Didi comandava o meio como maestro. Vavá finalizava como máquina. Mas Pelé tinha outra coisa. Uma presença. Um magnetismo que fazia o jogo parar quando ele tocava na bola. Como se o tempo obedecesse só a ele. Feola toma a decisão. Pelé joga. A França recebe a notícia e prepara a estratégia. O técnico francês é direto na preleção. Esse garoto é perigoso. Marquem duro, marquem primeiro, marquem sempre. Os zagueiros entendem o recado. Têm experiência de sobra. Jogaram contra os melhores da Europa. Um moleque brasileiro não vai ser problema. E quando o apito inicial soa naquele 24 de junho, no estádio Rossunda, em Estocolmo, começa a caçada. Primeiro minuto. Pelé recebe pela esquerda. Gira. Leva uma pancada nas costas que tira o ar dos pulmões. A bola sobra. O juiz não marca. Joga, garoto! Grita alguém da arquibancada. Pelé levanta. Quinto minuto. Domínio de peito. Pisão na canela. O som do couro da chuteira contra o osso ecoa. Pelé cai. Demora 3 segundos para levantar dessa vez. O zagueiro francês passa por ele e sussurra algo em francês que Pelé não entende, mas sabe exatamente o que significa. Bem-vindo ao futebol de verdade. 12º minuto. Entrada por trás. Joelho contra joelho. Pelé rola no gramado. Dessa vez grita. Não de dor, ainda não vai dar esse gosto, mas daquele jeito instintivo, do corpo que reage antes da cabeça mandar calar. Os companheiros correm para ajudar. Pelé dispensa, levanta sozinho, testa a perna, manca, disfarça. E é nesse momento que algo quebra dentro dele. Não quebra mal, quebra bem, porque Pelé entende, ali, sujo de grama e sangue, que os franceses têm medo, medo verdadeiro, por isso batem tanto, por isso entram tão duro. Gente que confia no talento não precisa machucar. Gente que bate está confessando que não sabe parar de outro jeito. 18º minuto. Pelé recebe no meio. 3 marcadores em cima. Ele protege a bola com o corpo. Aquele corpo franzino que parece não aguentar nada, mas que tem o equilíbrio de um dançarino. Gira. Um zagueiro se joga. Pelé sai. Outro se joga. Pelé deixa passar. O terceiro levanta o pé. Alto. Perigoso. E Pelé simplesmente dá um toque por baixo. A bola sobe. Leve. Suave. Como se flutuasse. Passa milímetros acima da trava que tentava acertá-lo. E Pelé está do outro lado. Livre. Encara o goleiro. França inteira se encolhe.
Chute rasteiro. Canto. Gol. Brasil, 1-0 França. Pelé não comemora. Caminha de volta para o meio-campo. Olha para os zagueiros franceses, não com arrogância, com compreensão. Como quem diz, vocês tentaram, mas não vai dar. Os franceses não acreditam. Foi sorte, dizem entre si. Acertamos ele 12 vezes e ele faz um gol. Próxima, a gente quebra de vez. Só que não quebra. 29º minuto. Cobrança de escanteio. A bola sobra na entrada da área. Pelé domina no peito. 2 marcadores chegam junto. Ele finge que vai chutar. Eles se jogam. Pelé puxa para a esquerda, corta para a direita. Um terceiro zagueiro entra de carrinho. Pelé pula. E enquanto está no ar, presta atenção nisso. Enquanto o corpo dele está suspenso, pés fora do chão, ele já está pensando no próximo movimento. Porque o cérebro dele processa o jogo 3 segundos antes de todo mundo. Vê ângulos que não existem. Calcula trajetórias impossíveis. Ele pousa, ajeita o corpo e toca. Não é chute forte, é chute perfeito. A bola desenha uma curva que desafia a física. Sobe primeiro, ganha efeito, cai no último instante. O goleiro francês se estica todo, braços completamente estendidos. Ponta dos dedos raspam na bola. Quase. Não chega. Rede balança. O som é seco. Final. Definitivo. Brasil 2-0. França. O banco brasileiro explode. Jogadores pulam a linha. O técnico Feola, homem sério, circunspecto, que raramente demonstra emoção, soca o ar. Os cartolas que duvidaram de Pelé 24 horas atrás, agora se abraçam como se tivessem descoberto o ouro. Dessa vez, o estádio inteiro, sueco, neutro, frio, solta um "oh" coletivo. 20.000 gargantas ao mesmo tempo. O som ecoa pelas arquibancadas, rebate no teto aberto, se espalha pela cidade gelada de Estocolmo. Pessoas que vieram só por curiosidade, que não conheciam nada de futebol sul-americano, que achavam que veriam apenas mais um jogo, agora se inclinam para frente nas cadeiras. Porque aquilo não é mais futebol normal. É arte. É algo que transcende o jogo. É assistir alguém reescrever as regras do que é possível fazer com uma bola nos pés. Nas arquibancadas, um senhor sueco vira para o filho de 12 anos e diz: "Guarda esse nome, Pelé. Um dia você vai contar para os seus netos que viu esse garoto jogar." E os franceses, no meio do campo, começam a perceber que tem um problema sério. Não é um problema tático. Não é problema físico. É um problema existencial. Como você parar alguém que joga num nível que você nem sabia que existia? Como você anula quem transforma a pancada em dança? 42 minutos. Último lance do primeiro tempo. França ataca. Perde a bola na entrada da área brasileira. Contra-ataque fulminante. Didi recupera. Levanta a cabeça. E vê o que todo craque sempre vê. Pelé, longe, sozinho, correndo. Mas não correndo desesperado. Correndo consciente, medindo cada passada, calculando cada metro. O toque de Didi é perfeito, rasteiro, forte. A bola viaja 30 metros em linha reta. Pelé recebe de costas para o gol. 4 marcadores ao redor. Parecem formigas cercando açúcar. De todas as direções. Coordenados, experientes, determinados. Parece impossível. Qualquer outro jogador protegeria a bola, tocaria de volta, esperaria ajuda. Mas Pelé não é qualquer jogador. Pelé domina, gira num movimento que parece balé e vê o espaço. Um buraquinho minúsculo entre 2 zagueiros, meio metro, talvez menos. Ninguém mais veria. Mas ele vê, sempre vê, e decide fazer o impossível. Dá um toque para cima. A bola sobe, não muito, só o suficiente. Alta o bastante para passar sobre as cabeças, baixa o bastante para ele ainda alcançar. É geometria pura, física aplicada, instinto matemático. Os zagueiros olham para cima, acompanhando a trajetória da bola, como quem assiste um pássaro voar. E Pelé passa entre eles, por baixo, como água escorrendo por pedra, como vento atravessando grade. A bola desce. Ele já está do outro lado, sozinho com o goleiro. Apenas eles dois, 17 anos contra 32. Inexperiência contra técnica europeia apurada.
Tempo congela. 20.000 pessoas prendem a respiração. Até os pássaros no céu parecem parar de voar. O goleiro francês se joga, cedo demais, ansioso demais. A experiência de 3 Copas não preparou ele para isso. Para enfrentar alguém que joga com o tempo como se fosse dono dele. Pelé espera. Aquele segundo interminável onde tudo pode acontecer. Onde o universo inteiro cabe num piscar de olhos. O goleiro já está no chão. A trave está aberta. O Brasil inteiro, milhões de pessoas coladas nos rádios do outro lado do Atlântico, segura a respiração. E Pelé toca. De leve, quase com carinho. Como quem não quer machucar a bola. Bola rola. Devagar. Perigosamente devagar. Como se estivesse passeando. Como se tivesse todo o tempo do mundo. Desenha uma linha perfeita no gramado verde. Entra. Brasil 3-0 França. Hat-trick. Aos 17 anos, numa semifinal de Copa do Mundo. Depois de ser caçado, derrubado, pisado, acertado 12 vezes nos primeiros 20 minutos. Depois de sangrar. Depois de chorar de dor. Depois de todo mundo dizer que ele era novo demais. Pelé cai de joelhos. Não de cansaço, de emoção. As pernas tremem. Não de dor. Dessa vez não. De algo maior. De percepção. Porque pela primeira vez desde que entrou em campo, ele entende o tamanho do que está fazendo. Entende que aquilo vai ecoar pela história, que vai mudar tudo. Os companheiros pulam em cima dele. Garrincha chega primeiro, levanta o garoto no colo como se fosse pluma. Didi beija a cabeça do menino. "Você é do outro mundo", diz o capitão, voz embargada. "Não é daqui, não." Nilton Santos, o lateral que já viu de tudo no futebol, que jogou 1000 partidas, que enfrentou os melhores do planeta, está chorando. Chorando mesmo. Lágrimas descendo pela cara cheia de suor e grama. "Eu vou poder dizer que joguei com você", murmura. "Meus netos não vão acreditar." No vestiário, no intervalo, o técnico francês refaz toda a estratégia. Apaga o quadro tático. Desenha de novo. Nervoso, suando frio. Esquece o plano. Esquece tudo que treinamos. Marca esse menino com 3. Não, com 4. Não deixa ele respirar. Não deixa ele pensar. Gruda nele como sombra. Os zagueiros balançam a cabeça. Cansados, machucados. Mas principalmente derrotados por dentro. Porque já entenderam algo que o técnico ainda está tentando negar. Não dá para parar. Não importa quantos marquem. Não importa quão duro batam. Aquele garoto não é desse plano. Aquele garoto joga em outra dimensão. Um dos zagueiros, homem grande, carrancudo, que jogou contra Di Stéfano, contra Puskás, contra os maiores craques que a Europa produziu, olha para o teto do vestiário e diz baixinho, mais para si mesmo que para os outros: "Como a gente para um fantasma?" Segundo tempo começa. E a França, desesperada, aperta ainda mais. Impossível achar que podiam apertar mais, mas conseguem. Marca com 4, depois com 5. Transformam o jogo numa guerra declarada. Pelé leva 3 entradas violentas nos primeiros 10 minutos do segundo tempo. Uma delas, a pior de todas, deixa um corte profundo na canela. Sangue escorre dentro da meia branca. Mancha o tecido de vermelho vivo. A segunda torce o tornozelo num ângulo que faz até os torcedores suecos, acostumados com o futebol duro escandinavo, se encolherem nas cadeiras. O som do ligamento esticando além do limite ecoa pela primeira fileira. A terceira é pelas costas. Covarde. Proposital. Joelho nas costas enquanto Pelé está no ar. Ele cai de cara no gramado. O impacto é seco. Assustador. Pelé não se mexe. 5 segundos de silêncio absoluto no estádio. O médico brasileiro pula da lateral e corre, joelhos no chão ao lado do garoto. "Pelé! Pelé! Me escuta!" Vira ele de lado. O menino está consciente, mas os olhos estão vidrados, perdidos em algum lugar entre a dor e a desistência. "Sai, garoto! Pelo amor de Deus, sai! Você já fez sua parte. Fez mais que sua parte. Você provou tudo que tinha que provar." Pelé pisca, devagar, mexe os dedos dos pés, testa a perna direita. Dor explode, testa de novo, respira fundo e fala, voz fraca, mas firme: "Não,
Como não? Não saio. Você tá machucado demais. Então vou jogar machucado. O médico olha nos olhos do moleque e vê algo que reconhece, mas não consegue nomear. Não é teimosia, não é orgulho, é propósito. É aquele tipo de determinação que não aceita não como resposta. Pelé levanta. Demora 8 segundos. Cada segundo parece durar uma vida. Testa a perna. Manca. Disfarça mal. Mas fica. Acena para o juiz que está bem, não está, mas fica. E nos 20 minutos finais, destroçado, mancando visivelmente, marcado por 4 jogadores que não tiram os olhos dele nem quando a bola está do outro lado do campo, Pelé entrega um dos maiores shows que aquele estádio, que aquele esporte já viu. Não marca mais gols. O corpo não deixa, a perna grita cada vez que ele planta o pé. O tornozelo late como alarme. Mas não importa, porque o que ele faz transcende gol. Minuto 63. Recebe na intermediária. 3 em cima. Protege a bola com o corpo que mal se sustenta. Gira, deixa um para trás. Corta, deixa outro. E dá um passe de calcanhar, que rasga a defesa francesa e deixa Vavá cara a cara com o goleiro. Gol. Brasil 4-0. A multidão sueca se levanta. Pela primeira vez na partida, aplaude de pé. Não pelo gol, pelo passe, pela audácia, pela coragem de fazer aquilo mancando. Minuto 71. Nova jogada de Pelé. Ele nem corre mais direito. Manca visivelmente, mas ainda vê o que ninguém vê. Domina. Finge que vai para a direita. O corpo inclina, mas não obedece direito. A dor atrapalha. Ainda assim funciona. O zagueiro morde a finta. Pelé toca para o lado. Zagallo recebe. Chuta. Trave. A bola volta. Pelé, arrastando a perna, chega primeiro. Cruza. Vavá cabeceia. Gol. Brasil 5-0. O estádio inteiro agora está de pé. Suecos, brasileiros, franceses, jornalistas. Todo mundo. Porque não estão mais vendo um jogo de futebol. Estão vendo sacrifício transformado em arte, dor transformada em beleza, fragilidade transformada em grandeza. França ainda faz 2 gols de honra nos minutos finais. Pelé aplaude os gols franceses, mesmo do time adversário, porque respeita a tentativa, respeita quem não desiste mesmo perdendo. E quando o apito final soa, 3 toques longos, definitivos, que encerram não apenas uma partida, mas uma era, Pelé cai sentado no gramado. Brasil 5-2 França. E acontece algo que ninguém esperava. Os jogadores franceses, aqueles mesmos que entraram em campo para destruir, para anular, para machucar, formam uma fila, silenciosa, respeitosa, 1 a 1, se aproximam de Pelé, não para reclamar, não para justificar, para cumprimentar. O primeiro zagueiro, aquele que deu a pisada no 5º minuto, aperta a mão de Pelé e segura. Não solta. Olha nos olhos do garoto e balança a cabeça. Como quem reconhece algo maior. O segundo abraça. Forte. Daqueles abraços de quem acabou de perder, mas entende que presenciou grandeza. O capitão francês, homem grande, calejado, campeão europeu, segura o rosto de Pelé entre as mãos. Diz algo em francês. Pelé não entende as palavras, mas entende tudo. É reconhecimento, é respeito. É aquele momento raro no esporte onde adversários se tornam testemunhas. E então a multidão sueca se levanta. Toda ela. 20.000 pessoas que vieram neutras, que não torcem para ninguém, que estão ali só pelo protocolo, e começam a aplaudir. Não é aplauso educado, não é reconhecimento técnico, é ovação. Daquelas que arrepiam, que param o mundo, que fazem ecoar pelas paredes do estádio e pelo tempo. Palmas que atravessam décadas. Pelé para no meio do campo, olha ao redor, vê a multidão de pé, vê os adversários aplaudindo, vê os companheiros chorando. E pela primeira vez desde que entrou em campo, pelos primeiros segundos desde o apito inicial, permite que as lágrimas desçam. Porque aquele garoto de 3 corações, que cresceu chutando bola de meia, que trabalhava engraxando sapato para ajudar a mãe, que foi chamado de franzino demais, novo demais, fraco demais, aquele garoto acabou de tocar o mundo.
A caminho do vestiário, mancando, porque o corpo sempre cobra, sempre lembra, Pelé é parado por um jornalista sueco. Como você conseguiu jogar assim depois de tanta pancada? Pelé pensa. Sorri aquele sorriso tímido de quem ainda não acredita totalmente. Eles me bateram para eu parar de jogar, então eu tive que jogar melhor ainda, para mostrar que tem coisas que pancada não para. A frase vira manchete no dia seguinte. Mas a verdade profunda que aquele jogo revelou, é maior que qualquer manchete. Porque naquela tarde fria de junho, num estádio em Estocolmo, o mundo do futebol entendeu algo fundamental. Talento verdadeiro não se anula com violência. Beleza genuína não se destrói com força. Há coisas nesse mundo, raras, preciosas, transcendentes, que quanto mais você tenta apagar, mais brilham. Pelé entrou em campo como promessa, saiu como certeza, entrou como garoto, saiu como lenda. E o Brasil, aquele país acostumado a perder no último jogo, a voltar de cabeça baixa, a carregar o peso da derrota, finalmente entendeu que dessa vez seria diferente, porque tinha encontrado não apenas um craque, tinha encontrado alguém que transformava dor em arte, pancada em poesia, violência em vitória. 3 dias depois, na final contra a Suécia, Pelé marcaria mais 2 gols. Choraria no ombro de Didi quando o apito final soasse. Seria carregado pelos companheiros. Ergueria a taça. Mas a verdadeira coroação aconteceu ali, naquela semifinal, quando os que tentaram destruí-lo formaram fila para cumprimentá-lo, quando a multidão neutra aplaudiu de pé, quando o mundo inteiro percebeu que estava testemunhando o nascimento de algo que transcendia o futebol. 17 anos, perna destruída, corpo marcado, e ainda assim brilhou mais que todos, porque existem pessoas raras, especiais, únicas, que quando tentam apagar, só se tornam luz mais forte. Pelé era uma delas. E naquele 24 de junho de 1958, o mundo finalmente percebeu.